Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos sequência. Vamos estudar hoje a lição extra, lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Veja o nosso texto bíblico, Salmo 51 e 1 João capítulo 1. Estudaremos exatamente os tópicos a seguir. A confissão de pecado, o perigo do pecado não confessado, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Nosso comentário, vamos explicar, começando aí a nossa aula, mostrando exatamente onde nós paramos no vídeo anterior. Nós falamos sobre a confissão de pecados, ela é a força da liberdade. Quer se livrar da crise de consciência, da consciência pesada, liberte-se com a confissão de pecados direcionado a Deus. Agora, a alegria em Deus pela sinceridade. Não conte para os fofoqueiros, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí. Não conte para os fofoqueiros. 3 líderes de igrejas conhecidas brasileiras, por exemplo, Igreja Batista, Metodista e Assembleia de Deus. Os 3 pastores amigos se reuniram para fazer as suas orações e depois que eles terminaram de orar, sem fazer mais nenhuma outra ação, eles entraram em acordo para confessar cada um o seu próprio pecado. O pastor Batista disse o seguinte: o meu pecado é que de vez em quando eu coloco a mão exatamente aonde está o dinheiro da igreja, no caixa da igreja. O pastor da Assembleia de Deus confessou o seu pecado, dizendo que o seu pecado era ficar de vez em quando de olho para as meninas da igreja. O pastor metodista, ele disse: o meu pecado é muito sério. Eu não sei ouvir essas coisas sem contar para todo mundo. Então veja que sempre vai haver um fofoqueiro. Seja na família, seja para quem você conta. É interessante esse assunto falar, porque os homens são falhos e poucos são os que são de confiança. E esse que é o seu líder tem que ser de confiança. Amém? Glória a Deus. Agora, entrando aí nesta segunda parte de aula, veja aí Êxodo capítulo 23, versículo 21. Nós vamos falar de Jesus aparecendo como anjo do Senhor no Antigo Testamento. Veja lá que o nome do Senhor Deus está nele, isto é, o Verbo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então o Verbo aparecia como anjo do Senhor em Êxodo 23, versículo 21. Agora veja nesta ocasião, o povo de Israel, ele não tinha a graça, ele tinha a lei. Então, por ter a lei, olho por olho, dente por dente, e o anjo era terrivelmente legislador, melhor, era legalista, ele só atuava pela lei. Então veja que a graça só veio com a encarnação. Por isso que o Verbo se encarnou. Então a graça é exatamente a forma de que o Senhor Jesus, ele pôde sentir na pele, na sua carne, as nossas tentações, lutas e dores, e assim ele poderia passar por as lutas que passamos e ele entenderia a batalha que nós estamos batalhando e assim poderia ser o nosso sumo sacerdote para nos perdoar. O escritor aos Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que é anjo, mas que foi homem. Isto é, que pôde receber na sua natureza humana as tentações que nós sofremos. Glória a Deus. Então, veja Jesus experimentando em carne, porque ele se tornou carne. João 1,14. Todas as nossas tentações, ele pôde experimentar e assim ter piedade e misericórdia de nós. Amém? Glória a Deus. E assim passa a ser o nosso intercessor
advogado para cada um de nós. Então, quando o Senhor foi feito carne, ele entendeu perfeitamente, por experimentar a natureza humana, o que nós passamos. Então veja o que o Senhor Jesus faz. Nos perdoa. O anjo do Senhor, naquela ocasião no deserto, se alguém lá no deserto, o povo de Israel, falhasse, ele não perdoaria. Veja lá, Êxodo 23, versículo 21. Diz que ele não perdoará as vossas transgressões. Ok? Agora, o povo de Israel no deserto, ele mesmo debaixo da lei, que ainda não havia vivido a graça, isto é, o ser cheio do Espírito Santo, que só veio acontecer depois do dia de Pentecoste, que nós fomos de lá para cá, com a lei de Cristo, recebemos o encher do Espírito Santo. Então, para os dias de hoje, a exigência é maior para não pecar. Interessante. Então, qual é o mistério disso tudo? É que o Espírito Santo que está em nós, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eles, o povo de Israel, não são diferentes de nós, mas eles não estavam na mesma dispensação. Então, eles não eram cheios do Espírito Santo, conforme o entendimento de que a promessa seria para os últimos dias, e nós hoje, com a mesma intercessão do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Jesus como nosso advogado, ainda desobedecemos a Deus. Muitos fazem o mesmo que Israel fez e não se arrependem. Muitos têm que pedir perdão por causa da sua rebelião contra Deus. Se fosse nós, nos dias do anjo, lá entre o povo de Israel, nós estaríamos junto com eles, caídos no deserto. Não tinha como escapar. Foram 21 rebeliões de Israel no livro de Números. 21 rebelião. Hoje, muitas são as pessoas que ainda se rebelam e ainda fazem coisas piores daquelas que fizeram Israel. Na repreensão de Deus, deve haver contentamento da parte daquele que deve pedir perdão e deixar o pecado. Deus ama aquele que ele corrige, mas mesmo assim, na correção, muitos ainda ficam bicudos. Muitos ainda ficam com cara feia. Mas no dia do anjo, o povo não poderia transgredir, porque não tinha intercessor, não tinha advogado. Você entende o que eu estou falando? Se eles transgredissem, morria na hora. Então, como é que um povo desse que pecava todos os dias, poderia entrar na terra prometida? Você entende isso? Quantas pessoas entraram na terra prometida? Se quase todos pereceram no deserto por causa das suas rebeliões, então não vai chegar nunca na terra. Agora nós hoje, pela graça, pela misericórdia, pela encarnação de Cristo, veja o intercessor número 1, intercessor número 2. Nós temos exatamente como chegar na terra prometida, a Canaã celestial. Porque o Pai intercede, melhor, o Filho intercede ao Pai por nós e o Espírito Santo intercede a Jesus por nós. Agora, imagine como são os nossos líderes na atualidade. Muitos se comportam como aquele anjo lá de Êxodo 23, versículo 21. Como assim? Eles não perdoam o seu rebanho. São homens cruéis. Eles não são líderes colocados por Deus para reconciliação. Poucos são os que têm o dom da reconciliação. A lei é diferente da graça. Interessante. O anjo agia daquela forma e Jesus age dessa outra forma. Você entende isso? Que na lei
havia um anjo do Senhor que, se o povo pecasse, não perdoaria as suas rebeliões. Agora Jesus na terra, encarnado, quando levou alguém, uma mulher pecadora e uma mulher também pego em ato de adultério, o Senhor respondeu: onde estão os teus acusadores? Olha a forma do Senhor encarnado. Glória a Deus. Então a lei é diferente da graça. Devemos perdoar 70 vezes 7. Aquilo que a lei não propôs e não cumpriu, só Jesus veio cumprir tudo o que estava na lei, e ainda mais disse: eu vos dou um novo mandamento. Agora, por que nós estamos debaixo do evangelho da encarnação de Cristo? Isto é, a lei atual não é de Moisés. Porque o legislador é Cristo, então é a lei de Cristo, não pode ser a lei de Moisés. Porque quem está na frente do povo é Jesus. Então é a lei de Cristo. Glória a Deus. Nós não temos mais o anjo do Senhor, mas temos o Senhor encarnado. Amém? Na antiga aliança, o anjo do Senhor, número 1, não perdoava pecado. Agora veja, na nova aliança, temos o encarnado, o Senhor Jesus Cristo, que veio para perdoar pecados. Amém? Então, na terra, quando Jesus estava, ele disse o seguinte: onde estão os teus acusadores? Significando que ele veio perdoar pecados. Porque quando o Senhor nos perdoa, ele nos faz eterno pela ressurreição dos mortos. Essa é a forma do Senhor nos manter na sua presença para a eternidade. Então a dispensação é da graça, ela não é da lei. Agora veja o que nós falamos na aula anterior sobre a luz. Que quando falamos da luz, nós falamos do resultado dela, que é a separação. Então há uma luta constante entre luta e trevas. Como assim? A luta é que sempre a luz vence as trevas. Quando a luz chega, as trevas não podem ficar. Então existe luz ou existe trevas, um dos dois. Quando a luz chega, as trevas têm que dissipar. Agora veja a luta contra a iniquidade. Vamos ver o caso de Davi no Salmo 51, quando, veja, ele pedindo perdão. Salmo 51 da nossa leitura bíblica em classe. Veja: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Então, veja que ele vai pedindo perdão. Contra ti somente pequei. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E assim ele diz: purifica-me e ficarei puro. Ficarei mais alvo do que a neve. Agora veja, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos em iniquidade, porque a iniquidade é uma instituição que está não só na pessoa, mas está no parente, está no vizinho, melhor, está na família. Então a gente vai ver a iniquidade aqui como um pecado reinante na família de Davi. Interessante essa parte. Quando Davi disse, veja aí mais uma vez, veja o verso 5 da nossa leitura bíblica em classe, Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo dele. Não é eu, não é você. Ele está dizendo que ele foi assim. Em iniquidade foi formado, e em pecado concebeu minha mãe. Se a minha mãe foi casada, a sua também foi casada, então não houve uma concepção em pecado. Você entende o que eu estou dizendo? Então Davi está dizendo que houve um problema na sua família. Que a sua mãe concebeu ele em pecado. Então essa mãe de Davi não é a mesma mãe dos filhos de Jessé, que são também irmãos por parte de pai, irmãos de Davi. Então a gente vai ver que nessa história, que ainda as pessoas não contam de forma clara, quando Davi diz: em pecado eu fui concebido e em iniquidade eu fui formado, então Davi está falando aqui dele.
Então não pode se aplicar esse salmo a mim, a você. Porque nós fomos fruto de um casamento real, verdadeiro. Então nós somos fruto do amor. Então a história de Davi, desde o início, a gente vê na família a promiscuidade. Isso foi um fator muito forte na família de Davi. Por exemplo, logo lá os ancestrais, Abraão casou com sua irmã. Jacó casou com a mulher que seria a mulher do seu irmão, Esaú, a Lia. Então, quem seria de Jacó? Raquel. Agora, Lia deveria ser de Esaú. São muitas as histórias. Por exemplo, na genealogia a gente vê Salmão casando com Raabe, uma prostituta. Então isso veja o que está acontecendo dentro da família que antecede Davi. Então há um espírito familiar que estava na genealogia da família, da qual, veja, Davi, por um adultério com Batseba, vai nascer quem? Salomão. Então, como é que Davi disse, em pecado eu fui concebido e minha mãe me concebeu em pecado? É por causa que a mãe dele não era a mesma mãe dos outros seus irmãos. Então, Davi era irmão por parte de pai dos seus outros irmãos. Não tinha Davi a mesma mãe dos seus 7 outros irmãos. Então, Salomão nasceu do adultério de Davi e Batseba, ou Betseba. Então, Davi foi filho de uma escrava, de uma serva de Jessé. Então, se vocês prestarem atenção, nós já fizemos uma aula passada sobre a família de Davi, que não tinha nada de perfeito, e nós mostramos até o nome da mãe de Davi. Amém? Então, veja mais uma vez, Davi foi filho de uma escrava, de uma serva de Jessé. Os 7 irmãos de Davi não foram os mesmos irmãos por parte de mãe. Foram todos irmãos por parte de pai. Isto é, Davi e os outros irmãos. Davi foi filho de uma outra mulher. Por isso ele disse, em pecado eu fui concebido. Esse texto é muito usado de forma errada por muitos líderes que estudam em qualquer instituição. E muitas das vezes já é uma doutrina vamos dizer assim, do estatuto da igreja. Interessante isso. O que nós mostramos aqui é que eu não sou Davi, você não é Davi. Então não pode tomar as palavras de Davi para você, nem para mim. Ele está falando de um caso especial dele. Então veja como as escolas teológicas por aí saem ensinando a Bíblia desta forma. Como assim? Nós vamos já contar. Se a mãe de Davi concebeu, se ela havia casado com Jessé, então não houve pecado nenhum. Então Davi seria fruto de um amor. Mas como ele disse, em pecado concebeu minha mãe, é porque a mãe dele não era a mesma mãe dos outros filhos de Jessé, que eram os seus irmãos. Entendeu? Então, nós estamos mostrando que a mãe que concebeu Davi não era a mesma mãe que concebeu os outros seus irmãos. Agora, quem é concebido no casamento não é fruto de pecado. E é por isso que Davi está dizendo. Ninguém nasce fruto de pecado dentro do casamento. Nasce fruto de amor. Então não foi em pecado que concebeu a minha mãe e não a mãe de Davi. Entendeu aí? Porque a minha mãe casou. Se a sua mãe casou, então você não é fruto do pecado. Porque seu pai não adulterou, nem a sua mãe. Muitos querem dizer no texto que eu tinha pecado antes de nascer. Você entende o que estão ensinando por aí? Como é que eu tinha pecado antes de nascer? Olha a interpretação. Vão ter que achar um pecado antes de eu nascer. Mas onde é que eu tinha esse pecado? Onde é que eu estava? Em algum lugar antes de nascer? Se eu nem existia.
Se eu existir a partir da concepção, se a minha alma começou a existir a partir da concepção, como você nasceu em pecado, se há um relacionamento legalizado por Deus? Agora veja o que é pecado. Então a palavra, o que é pecado, a definição, é uma desobediência à lei de Deus. Então isso mostra que os bebês, eles não nascem em pecado. Como que eles não, entendeu aí? Eles não pecaram antes de nascer. Agora veja um estudo de Mateus 28, versículo 15. Aqui nós vamos ver como se trata um irmão culpado. Ok? Então veja aí, versículo 15, nós temos aqui uma lei de Cristo. Anote aí Mateus 18, versículo 15 em diante. Agora veja que para a confissão e para o perdão de um irmão, por exemplo, se um irmão pecou contra outro irmão, pecado individual, e os dois devem se consertar. Ou seja, deve confessar individualmente o pecado. Mas se aquele pecado começou a espalhar e tornou público, deve ser confessado publicamente, porque atingiu ao público. Agora, no caso do pecado individual, a congregação não deve conhecer. Nós vamos mostrar dentro de Mateus 18 e 15 em diante. Por que a congregação não deve conhecer? Porque não afetou a ela. Se o irmão arrependeu-se e o seu líder teve ciência, aquele caso deve ser resolvido de forma individual. Mas, interessante o que eu vou falar. Se a pessoa que pecou não reconheceu o seu pecado, o caso dele deve ser levado a duas pessoas. Por causa das testemunhas. A gente vai explicar de forma clara este assunto. Agora veja, quando as duas testemunhas que são chamadas para resolver o caso e ele continua pecando, ou seja, ele não se arrependeu, vai ser chamado agora, levado o caso até a congregação. E depois que ele ainda não confessou, melhor, não se arrependeu, o que vai acontecer é que vai ser informado para todos na congregação que agora ele não está mais ligado ao membro, ou seja, ao corpo de membros da igreja. Ele será considerado como gentil e no popular a palavra significa será expulso. Agora veja que na Bíblia não tem a palavra expulso, mas tem a palavra desligado do corpo. Para vocês entenderem de uma forma popular. Ok? Versículo 15. Portanto, leia o versículo 15. Veja. Uma pessoa pecou contra outra pessoa individualmente. Não envolve a congregação. Então, se discutiu em palavra um contra o outro, então se acerta, resolve o assunto ali. Não envolve uma terceira pessoa e nem uma quarta pessoa. Jesus disse assim, esta é a lei de Cristo, entre ti e ele só. Mas tem os bocudos, tem as pessoas que são fofoqueiras, que querem ver o estrago. Esse assunto é muito importante, porque nós estamos tratando de uma doutrina real, de uma doutrina bíblica, a lei de Cristo. Agora, se ele ouvir e não ouvir, melhor, se ele não te ouvir, isto é, ainda não arrependeu-se, aí então o assunto agora vai para as duas testemunhas. Então, veja que o caso da congregação fica por último. Então eu tenho já a parte individual e agora mais duas testemunhas para confirmar se ele se arrepende ou não do seu pecado. Então aqui nós temos, com essas duas testemunhas, uma representatividade da congregação para resolver o problema do pecado daquele irmão. Para que, pela boca de duas ou três testemunhas, a palavra seja confirmada. Se houver arrependimento, está resolvido aquele caso daquele irmão. Somente depois de levar as duas ou três testemunhas,
e ainda não reconhecer o irmão o seu pecado, ele deve ser levado diante da congregação. E assim, versículo 17, nós estamos lendo capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Versículo 17, Jesus diz: dize-o à igreja, e mesmo assim, se ele recusar e não se arrepender, considera como gentil e publicano, isto é, mundano. Essa autoridade de desligar ou ligar, que Jesus falou, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu, só é de competência do corpo da igreja, isto é, da assembleia. Nunca o pastor tem autonomia só para resolver o desligar do corpo. Aqui não é desligado pelo orgulho e vaidade do pastor, porque o pastor foi ferido, o pastor vai desligar. Não é de competência desligar, o excluir, ok? O expulsar. A palavra excluir, expulsar, é muito ruim de ser utilizado. Biblicamente, a palavra é desligar do corpo. O máximo que o líder pode fazer é informar o seu estado, em última ocasião, a congregação, para o desligamento ou não. Mas se ele confessar, será que deve confessar inicialmente para qualquer um? Porque tem as etapas: individual, depois 2 ou 3 testemunhas e por fim a igreja. Será que se o líder for de confiança, ele tem que confessar? Não. Então precisamos nós entender que poucos têm o dom da reconciliação e ele não deve falar para qualquer um o seu pecado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e vamos nós estudarmos lição 9, resistindo à tentação no caminho. Então essa será a nossa próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos e até lá. Amém.